Outro, Léo, o Cruzeiro vai buscar reforço, sim. O técnico Nicolas Larcamón tinha falado isso na última entrevista. Foi até uma pergunta que eu pude fazer para ele sobre reforços, porque o torcedor sabe da necessidade de um ano com mais alegrias, né? 2023 foi um ano de muita luta no final e aí faltou o recurso. O Cruzeiro teve a sorte de encontrar alguns atletas na base. E assim aconteceu, né? O Japa terminando o ano de forma positiva e começando o ano também de forma positiva. O Cruzeiro recorrendo à base também já neste início de temporada. Vitinho já treinando com o time principal. O garoto Fernando também treinando com o principal. Mas é importante jogador um pouco mais cascudo, jogador um pouco mais com bagagem. E por isso o José Cifuentes, esse atleta equatoriano, 24 anos, já tem aí no currículo uma Copa do Mundo, estava no Catar, ele está na mira do Cruzeiro. Uma proposta da Turquia não interessou. Falei com uma pessoa que é muito ligada aí a quem cuida da carreira do atleta, que estão bem animados. Ela me falou isso agora à tarde. Estão bem animados, ou seja, ainda não está fechado, não está sacramentada a negociação, mas está bem encaminhado para que esse atleta seja reforço do Cruzeiro, e aí passou pelo aval do técnico Nicolas Larcamón e também é o Cruzeiro buscando um jogador que está no Rangers da Escócia, que não é, vamos colocar assim, a primeira prateleira em termos de futebol europeu, mas tem o seu valor. Tem. O Rangers é o antigo Glasgow Rangers, foi um time que faliu na Escócia, tradicionalíssimo Glasgow Rangers, e que foi refundado, podemos assim dizer, como Rangers. E que é azul e branco. Que é azul e branco. E que é o grande rival do Celtic, que é hoje o principal time lá na Escócia, e estão aí, o Celtic estava disputando Liga dos Campeões. Um dos maiores e mais antigos clássicos, derbys do futebol mundial. E o pau quebra nesse clássico lá. Ô, Du, eu até falava mais cedo hoje aqui com o Simões, com o Cirilo, o Cifuentes esteve na Copa do Mundo no Catar, pelo Equador, mas eu confesso, não me lembro dele. Você tem algo que você possa trazer para o ouvinte da Itatiaia sobre o José Cifuentes? Léo, assim, do Equador na Copa a gente lembra do Valência, né? É, verdade. Não dá para a gente lembrar de tantos outros atletas. Assim, não me empolga tanto, sabe? O histórico de jogadores equatorianos aqui no futebol brasileiro, raramente empolga. Mas, enfim, se ele for melhor do que o Machado, por exemplo, já eleva um pouco o nível do elenco. É um atleta que ele se encaixa um pouco no estilo de jogo que o Larcamón tem trabalhado nesses 2 jogos iniciais. Ele pode fazer um segundo volante, pode até jogar um pouco mais adiantado, numa função parecida com a que o Robert tem feito hoje no Cruzeiro, um meia-direita. Mas, assim, eu prefiro esperar para ver. Eu repito, não me empolga tanto o nome do Cifuentes como um grande reforço, não. Eu não posso tecer aqui elogios ou críticas, porque, confesso, não me recordo dele. Mas eu acho que entra no perfil do que o Cruzeiro vai ter que achar. O Cruzeiro vai ter que achar esses bons negócios aí, vai ter que fazer umas apostas, porque o tiro certo, o jogador que o Cruzeiro saberia já exatamente o que pode entregar e que já tem uma convivência, que conheça o futebol brasileiro, que seja uma certeza, esse cara é mais caro, é mais difícil de buscar. E como o Cruzeiro tem tentado segurar as finanças de todas as maneiras, e a gente não é contra isso aqui, né, Edu? A gente não fica aqui falando que o Cruzeiro tem que fazer loucura. Tem que contratar, tem que se qualificar, mas sem fazer loucura. Não vai ficar queimando dinheiro e nem pode fazer isso. Mas o Cruzeiro vai ter que achar esses jogadores nesse perfil. Porque se não está querendo gastar muito, mas precisa qualificar, o Cruzeiro vai ter que achar em lugares e jogadores que ninguém estava achando. Que você talvez não gaste tanto para contar com o atleta, mas você vai ter que elevar sua folha salarial. Talvez o Cruzeiro esteja tendo mais audácia na folha. Aumentando a folha mensal, né? Assim, Cifuentes talvez seja um jogador escolhido para a vaga do Martinez, que o Cruzeiro não conseguiu tirar do América, né? O Martinez a gente conhece, eu acho que o Martinez é até mais jogador, está atuando no futebol brasileiro, a gente tem uma amostra muito pequena do Martinez, né? Com a camisa do América, mas assim, tomara que o Cifuentes, caso seja realmente contratado, nos surpreenda positivamente, queime minha língua, vire titular, tenha ótimos números com a camisa do Cruzeiro. Isso tudo depende muito de encaixe, né? Eu não duvido, Léo, que tenha muito do aval e um peso de opinião do Larcamón. E eu gosto muito quando as contratações são feitas com aval e indicação de treinador.
Porque o treinador, se ele indica, ele confia que pode potencializar o atleta. E ele também fica responsável por aquilo ali, né? Fica na conta dele. Fala mais do Cruzeiro, Pansi. Então vamos aguardar como é que vai ser o final dessa história, mas que pode acontecer algo de forma legal para o Cruzeiro e ter esse atleta. E, obviamente, se for contratado, tem um período de adaptação e tudo mais para que seja uma opção no meio-campo. O José Cifuentes, 24 anos, né? Passando novamente essa idade dele, jogador que pode chegar para o Cruzeiro. Ô, Léo, agora teve o sorteio, né? Da Copa do Brasil. E aí eu fui buscar informações do Souza, da Paraíba. Ele joga na Bomboneira do Sertão. Opa! É chamado carinhosamente pelos torcedores de Dino. É o dinossauro lá da Paraíba. É o Dino. É. 7º lugar no Campeonato Paraibano, 3 pontos, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. E aí eu fui ver que ele terminou o Campeonato Paraibano do ano passado na 2ª colocação e bateu na trave para subir para a Série C. Ele foi eliminado pela Ferroviária em casa e é um time que logicamente, né, buscando outras informações, é um time modesto e tudo mais. Mas eu achei legal porque eles até fizeram um post nas redes sociais falando desse jogo contra o Cruzeiro, né? Ele colocou assim: alô, torcida do maior de Minas, aproveita para colar em Papai Dino aqui no Twitter, né? Aí eles já mandaram mensagem pro torcedor já seguir o time do Souza para buscar informações. Mas é isso, né? A Copa do Brasil tem essas particularidades, o Cruzeiro vai fazer esse confronto aí na competição. A democrática Copa do Brasil, né? Que coloca gigantes contra times mais modestos, que prega peças, então é bom. Falamos aqui do América no bloco anterior, o Cruzeiro também, evitar qualquer tipo de celeuma. Lembrando que nessa primeira fase da Copa do Brasil, tanto o América jogando fora, como o Cruzeiro, quem joga fora de casa, em caso de empate, se classifica. O mandante precisa vencer o jogo. Pansi. E jogando lá em Souza, olha só. E a logística é ruim, né, Pansieri? Fica a 400 e poucos quilômetros da capital. 432 quilômetros de João Pessoa. Uma logística mais fácil é você descer em Juazeiro do Norte, né? E aí você pega, desce lá e depois vai... Famoso busão. Aí você vai de carro, no caso, para quem for cobrir. Agora, para quem for trabalhar, no caso, os atletas vão de ônibus, né? Vai ser mais fácil. Mas aqui em casa, Léo, impressionante, viu? 1 ano e 5 dias sem uma derrota. Então, firme e forte. Tá vendo? É o Dino, o Souza, o adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil. Bola de volta com o Cruzeiro, de volta com o Emerson Pansieri. Pois é, Léo, fica a dúvida em relação a como vai ser esse comportamento do Cruzeiro em campo contra o Atlético. O Wesley Gasolina é banco, né? Entrou bem no último jogo contra o Atlético, marcou o gol, mas é reserva. O William é o titular absoluto. Fica essa dúvida de quem vai ser o substituto do Neres na zaga, né? Se vai ser o João Marcelo ou se vai ser, por exemplo, o Lucas Oliveira. Uma coisa é certa, Léo, esse esquema de 3 zagueiros que está sendo implementado, lembrando, eu vou colocar 3 zagueiros para facilitar o entendimento. Essa linha de 3, né, que não quer dizer que são 3 zagueiros, porque o Marlon não é zagueiro, né? Mas essa linha que está sendo implementada, eu acho que a tendência é continuar e fico muito na dúvida. O Zé Ivaldo, para mim, fica na direita. Quem vai fazer a vaga do Neres, se vai ser o Lucas Oliveira ou o João Marcelo, e o Marlon deve permanecer ali do lado esquerdo. Não tem zagueiro canhoto. Pode até pôr o Juan Santos ali, mas ele não vai colocar num jogo de tamanha pressão. Um jogador jovem até não tem porquê fazer isso com um atleta que pode se preparar e ganhando maturidade, ganhando minutagem, né? Vamos colocar assim, em outros jogos. Edu Panzi, você acha que o Larcamon vai fazer alguma mudança para o clássico ou ele mantém a mesma ideia de jogo, a mesma escalação base, tirando o Neres, né, que foi expulso? Eu acredito talvez em mudança de peça, mas não em mudança de ideia de jogo. Porque o Larcamon, ele chega com uma ideia implementada na cabeça, vende essa ideia para os atletas. Dos 2 primeiros jogos, o Cruzeiro não faz grandes jogos, mas consegue uma vitória e um empate, e aí em 2 semanas e meia ele vai lá e muda a ideia. Você corre o risco de perder o grupo. Os caras falaram, esse cara tá vendendo uma ideia pra gente que já mudou. Então não acredito em mudança de sistema tático. Segue o Cruzeiro com o William como ala pela direita, o Marlon fazendo a saída de 3, ao lado de Zé Ivaldo, e eu escolheria o Lucas Oliveira. Eu também. Que
ele faria função centralizado nessa saída que ele fez na Série B. O Lucas tem um bom passe. E que, se eu não estiver enganado, Pance, me ajuda nessa, o Lucas Oliveira jogou no Clássico e jogou bem. O Lucas Oliveira, se eu não estiver enganado, ele jogou o Clássico contra o Atlético, ele jogou bem, que o Lucas vinha ficando de fora, aí ele reapareceu, tenho quase certeza que foi no próprio Clássico. Eu também acho, viu, Edu? Acho que o Larcamón talvez ele precise pensar se o Cruzeiro vai com os 3 atacantes mesmo, com o Robert, com o Dineno e com o Arthur Gomes, ou se ele abre mão, por exemplo, do Robert para ter mais força no meio-campo, jogando com o Ian Lucas, Lucas Silva e um Japa, né? E o Arthur Gomes podendo mudar de lado, o Japa às vezes se mandando um pouco mais pelo lado esquerdo. Talvez fosse mais interessante para o Larcamón, na minha opinião, povoar mais o meio-campo. Porque não dá para, nesse momento, o Cruzeiro encarar o Atlético de peito aberto. Eu acho que isso pode acontecer. Eu gostaria de ver o Romero já entrando nesse jogo, fazendo sua estreia, jogando ali como um primeiro volante ao lado do Ian Lucas ou do Lucas Silva. Acho difícil, ainda que o Lucas não tenha feito um bom início de temporada até aqui, o Larcamón abrir mão dele para esse jogo tão pesado como é um clássico. O Lucas Silva é um cara muito experiente, vivido nesses clássicos. A entrada do Japa, Léo, seria uma boa ideia. Acho que o Cruzeiro ganharia em força de marcação, mas eu não trocaria ele de lado com o Arthur Gomes, porque o Arthur sair da esquerda para jogar na direita, onde o Cruzeiro tem o William como ala, iria embolar o William e Arthur Gomes. O papel do Arthur Gomes, do lado esquerdo, é o cara que abre o campo, que vai jogar rente à linha lateral, como faz o William na direita, porque o Marlon não sobe. Se o Larcamón opta por Romero, Lucas Silva e o Japa, ele tira o Robert. O Japa é um jogador que rende mais pelo lado esquerdo. Aí pode acontecer do Japa ir para a esquerda e o Matheus Pereira vir para o lado direito, que é um lado que ele sabe jogar muito. Ele tem a perna trocada, jogaria com a esquerda. Eu gosto muito desse início do Cruzeiro do meio para frente do lado esquerdo. Arthur e Matheus Pereira. O que mais me preocupa no Cruzeiro é o lado direito. A cobertura nas subidas do William. Eu imagino que com a entrada do Romero, que já conhece o jeito de jogar e o sistema de jogo do Larcamón, o Cruzeiro poderia ganhar com essa cobertura na direita. E eu olhei aqui, viu, Pance? O Lucas Oliveira não jogou no Clássico, foi Neres e Castan. Mas eu me recordo do Lucas Oliveira reaparecendo e ajudando. E acho que ele tecnicamente tem um passe melhor ali para sair. Arremata o Cruzeiro pra gente, Pance. Pra gente arrematar, fica a expectativa, Léo, por exemplo, no banco, você estava falando de parte tática, de um jogador que ele faz muitas funções, né? O Vital. E o ano passado sofreu uma lesão no início ali do ano, eu me recordo. No início do ano, não. No início do ano ele sofreu uma lesão no Campeonato Mineiro, depois ele sofreu uma lesão no Campeonato Brasileiro. E aí ele sofreu o restante do ano, porque não voltou tecnicamente, conseguia o que ele apresentou. Mas esse ano, um trabalho muito legal que está sendo feito também com o Vital nessa pré-temporada para que ele possa entregar mais fisicamente. Então, quem sabe ele aparecendo aí, pelo menos no banco do Cruzeiro. Eu falei em nome de Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. São 18 milhões de apostadores no mundo. Tem bônus até R$300. Você vai apostar com a Betfair. Jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos, Panzi. O Machado, não? O Machado eu acho que ainda não. Até porque o nível foi uma lesão do Machado e do Romero não. O do Romero foi uma descompensação física. Okay. Talvez o Machado ainda não, mas o Vital pode aparecer.